Oi pessoal, vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro que está trazendo aqui para a gente o que ele descobriu em um trabalho de 25 anos de pesquisa que ele fez com as pessoas mais bem-sucedidas, várias pessoas muito bem-sucedidas. E eu estou lendo esse livro como sugestão do Earl Nightingale, naquele livro dele, O Estranho Segredo. Ele diz que apenas 5% da população planetária vive a vida de abundância e plenitude que é possível para todos nós. Mas por quê? Porque eles descobriram alguma coisa, deram a virada de chave. E ele sugere um plano de 30 dias para que nós possamos fazer também, dar esse salto quântico para essa realidade que para a gente, por enquanto, é impossível. Para nós que estamos aqui no meio daqueles 95% que estão vivendo na falta e na escassez. E aí, entre as coisas que ele diz para a gente fazer nesses 30 dias, nesse plano de 30 dias, está a leitura de bons livros. Ele sugere o livro do Napoleão Hill, O Pense e Enriqueça. E o Napoleão Hill, ele disse que ele realmente, durante esses 25 anos de estudo, de pesquisa que ele fez com esses bem-sucedidos, ele descobriu o segredo deles e que ele nos conta aqui a metade do segredo, porque a outra metade ele diz que é a nossa decisão, a nossa determinação em encontrar esse segredo, que ele diz que está mais apresentado do que está aí no nosso nariz, que a gente só não consegue ver, que precisa de um clique e que precisa da nossa parte, da nossa determinação em descobrir e fazer o que se requer. Porque ele diz aqui várias vezes que nada cai do céu gratuitamente e que também, se a gente não estiver tendo valores muito determinados, valores morais determinados, se a gente não estiver entendendo que a gente deve passar assim por cima das nossas faltas e limitações, e não por cima de nada nem de ninguém, a gente realmente consegue chegar lá, a gente consegue dar esse salto quântico e fazer parte desse batalhão daqueles que vivem a vida plena, a vida que Deus está sonhando para todos nós. Ele divide esse livro, essa versão que eu estou lendo aqui, nessa tradução em português, em passos. Então nós estamos aqui no passo número 7. O passo número 6, ele termina com a frase: o sucesso não exige explicações e o fracasso não permite álibis. Então aqui o passo número 7, em direção à riqueza, é decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. Análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais de fracasso. Olha que importante então que é ter decisão, é ser decidido, é ser... Porque a vida é tão dinâmica, né, que se a gente fica ali parado, pensando, pesando prós e contras, pesando, pensando, quando a gente vê o trem já passou, já foi embora, pegou aqueles que estavam decididos e a gente ficou. Procrastinação, o oposto da decisão, é inimigo comum que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas ao terminar a leitura deste livro e estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. Análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se e quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Olha aí, gente, aquela ilustraçãozinha que eu já vi em algum lugar, eu já falei em alguns vídeos, como se a gente tivesse vários tonéis para encher e a gente tivesse uma canequinha, a gente tinha que ir ali na torneira, pegar, encher a canequinha, trazer e colocar no tonel, encher, trazer. Aí se a gente decide, olha, eu vou encher o tonel número 3, aí de repente a gente decide, não, eu vou pro 4, que é mais fácil, vai ser mais fácil, é isso que ele está dizendo. Todas as pessoas que chegaram ao sucesso tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente. Chegou, viu todos os tonéis, decidiu, é esse que eu vou encher, e começou e não mudou.
Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do famoso modelo T dele, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudassem. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Olha aqui, então, ele diz até que essa coisa de o hábito da decisão definida assumir proporções de obstinação, mas que é preferível isso a não se definir, a não se decidir e mudar o tempo todo. Opinião. Artigo barato. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para as necessidades são geralmente influenciadas com facilidade pelas opiniões dos outros. Permitem aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pensem por eles. Opiniões são os artigos mais baratos na Terra. Todos têm um conjunto de opiniões prontos a soltar em quem quer que as aceite. Se você se deixar influenciar por opiniões, ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Olha aí, gente, aquela coisa da gente estar decidido, a gente sabe que é aquilo que a gente vai fazer, a gente escolheu aquele tonel e é aquele que a gente vai encher. Se vier uma outra pessoa e disser, olha, esse vai ser muito difícil, é melhor você pegar aquele outro. Obrigada pela sua opinião, pelo seu ponto de vista, mas eu escolhi esse, eu vou continuar nesse. E aí ele está dizendo que se a gente se deixar influenciar pelas opiniões, ao chegar às decisões, a gente não vai ter êxito em nenhuma dos empreendimentos que a gente quiser fazer. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia as suas intenções ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mente superior. E ele disse ali então no passado que a gente deve se associar a um grupo de pessoas, e depois que eu pensei que o Earl Nightingale disse que não, que deveríamos estar nos associando apenas à inteligência infinita, com o nosso desejo. Porém, depois eu entendi que não, a gente faz isso enquanto for um desejo ardente, mas depois a gente deve estar contando com a ajuda de pessoas que eu acredito estejam no mesmo modo, estejam na mesma batida que a gente, pessoa que a gente pode confiar, e é aquela coisa, um puxando o outro, não é? Um puxando, um empurrando, e chegando, quando a gente encontra pessoas, aquilo que ele chama de mente superior, pessoas que estão em busca do mesmo que a gente, com o mesmo objetivo, com a mesma determinação, um só pode estar ajudando o outro, não é? Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mente superior, e esteja seguro na seleção desse grupo de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes por suas opiniões e às vezes, através do ridículo, com a intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo a vida inteira complexos de inferioridade, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhe a confiança através de opiniões ou do ridículo. Ou seja, às vezes aqueles mais próximos, você vai contar que você tem um projeto, alguma coisa, e a pessoa ri, a pessoa transforma aquilo em piada, e aquilo já te tira o chão, já te deixa sem confiança. Então aqui ele está dizendo que há que se escolher bem essas pessoas com quem a gente vai se associar, essa mente superior que a gente vai com eles, tem que ser aquelas pessoas tão determinadas a sair dessa situação, a passar para dar esse salto quântico como nós, não é? E às vezes não são as pessoas que estão mais próximas da gente, é isso que ele está dizendo aqui.
Você possui cérebro e mente próprios. Use-os e chegue às suas próprias decisões. Se precisar de fatos ou dados de outras pessoas para possibilitar-lhe tais decisões, como provavelmente lhe acontecem muitas vezes, adquira os fatos ou garanta as informações de que precisa sem alarde e sem revelar seus propósitos. Aqui então ele chega lá naquele conselho que o Earl Nightingale disse, sem alardear e sem revelar os propósitos. Ou seja, aquela coisa de estar fazendo tudo que se requer, estar se associando com as pessoas que estão na busca do mesmo propósito, com aquele cuidado de estar guardando aquilo daqueles que vão ridicularizar, que vão transformar em piada e que vão nos desencorajar. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento, tentar dar a impressão de que têm conhecimentos vastos. Tais pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais fazem pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não só se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos e propósitos a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo porque o invejam. Uau, meu Deus, olha que ele disse tudo. Boca fechada não entra mosca, definitivamente. Lembre-se também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimentos ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe geralmente pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive estão, como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Olha aí então aquilo que ele está dizendo, e ele diz que a sabedoria se percebe pela modéstia e pelo silêncio. Eu já ouvi também dizer que quando a gente está querendo falar com Deus, a gente faz a oração, a gente fala, mas depois para ouvi-lo a gente tem que fazer silêncio. E aí, tá vendo? Ó, que tá todo mundo buscando a mesma coisa que a gente vai lá e fala demais dos nossos planos, mas a gente ainda tá inseguro, não sabe como que fazer. A pessoa que ouviu vai lá e faz e pronto. Que uma de suas primeiras decisões seja a de conservar a boca fechada e olhos e ouvidos abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama em letras grandes, colocando-o onde possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. Ou seja, antes de poder estar com a coisa feita para mostrar, então não diz ainda. É o equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. Mais um subtítulo: história feita de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões que foram os fundamentos da civilização foram alcançadas à custa de grandes riscos, que muitas vezes significavam possibilidades de morrer. A decisão de Lincoln de lançar a famosa proclamação da emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. Então aqui, onde ele está dizendo o povo de cor, ele está querendo falar dos negros. Não é ninguém vermelho, roxo, verde, não. Então aqui ele está dizendo que Lincoln, então, quando ele tomou essa decisão de fazer essa emancipação dos escravos, ele entendia que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferindo a transigir na crença pessoal dele, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu aos que ainda não eram nascidos direitos à liberdade de pensamento e de palavra.
A decisão do general Robert Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi decisão corajosa, pois sabia que lhe poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. Um incidente em Boston. A maior de todas as decisões no que concerne a qualquer cidadão americano foi tomada em Filadélfia no dia 4 de julho de 1776. Quando 56 homens assinaram um documento que sabiam traria liberdade aos americanos ou então mandaria os 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendam a coragem que exigiu. Lembramos-nos de nossa história como nos foi ensinada, das datas e nomes dos homens que lutaram, de Valley Forge e de Yorktown. Lembramos-nos de George Washington e Lord Cornwallis, mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Yorktown. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não se referissem em absoluto ao poder irresistível que deu origem e liberdade à nação destinada a erigir novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo que é tragédia porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a pagar o tributo exigido. Passemos em revista rapidamente os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com a presença deles. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles. Começaram a mostrar abertamente o ressentimento, atirando pedras e epítetos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu ordens de calar baionetas, avançar. A batalha começara. Terminou com a morte e ferimento de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. 2 dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso. Uma decisão nas mentes de 2 homens pode ser chamada com propriedade de começo da liberdade, que agora nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão dos 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província Hutchinson. Oh, meu Deus, que palavra é essa? Hutchinson, é Hutchinson, e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causaram uma situação destinada a mudar todo o rumo da civilização. Aqui acredita que ele esteja se referindo a então o dia da independência ou os acontecimentos ali para a independência norte-americana, a independência dos Estados Unidos. Mentes começam a trabalhar em conjunto. Richard Henry Lee tornou-se fator importante nessa história porque ele e Samuel Adams se correspondiam com frequência, compartilhando livremente seus temores e esperanças referentes ao bem-estar do povo das províncias deles. Dessa correspondência, Adams concebeu a ideia de que uma troca de cartas entre as 13 colônias poderia auxiliar a concretização da coordenação dos esforços tão necessários às soluções dos problemas. 2 anos após o conflito com os soldados em Boston, que foi em março de 1772,
Adams apresentou a ideia à Assembleia em forma de moção, sugerindo que se estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias, com o propósito de cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Britânica. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a você e a mim. O grupo de mente superior fora organizado, consistia de Adams, Lee e Hancock. A comissão de correspondência foi organizada. Os cidadãos da colônia conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos, através de incidentes semelhantes ao distúrbio de Boston, mas nada de bom foi realizado. As mágoas individuais não se consolidaram sob a chefia de um grupo de mente superior. Nenhum grupo de indivíduos pusera corações, mentes, almas e corpos em uníssono numa decisão final de pôr fim às dificuldades com os ingleses, de uma vez por todas, até que Adams, Lee e Hancock se reuniram. Enquanto isso, os ingleses não descansavam, estavam também planejando e formando um grupo de mente superior por conta deles, com a vantagem de contar a retaguarda com dinheiro e soldadesca organizada. Então aqui ele reforçando com isso, com toda essa história que ele está rememorando tudo isso, para mostrar a importância de se associar a mentes que estão na busca do mesmo que a gente está, o que ele chama o grupo de mente superior. Decisão instantânea muda a história. A coroa britânica designou Gage para substituir Hudson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar um mensageiro visitar Samuel Adams com o propósito de tentar paralisar a oposição dele pelo medo. Para melhor entendermos o espírito do que se passou, reproduziremos a conversação entre o coronel Felton, o mensageiro mandado por Gage, e Adams. Coronel Felton: fui autorizado pelo governador Gage para assegurar-lhe, Sr. Adams, que o governador tem o poder de conferir-lhe os benefícios que lhe forem satisfatórios. Tentativa de conquistar Adams com promessas de suborno, com a condição de que cesse a oposição às medidas governamentais. O governador lhe aconselha que não incorra no desagrado de Sua Majestade. Sua conduta o torna sujeito às penalidades do ato de Henrique VII, pelo qual as pessoas podem ser enviadas à Inglaterra para julgamento por traição ou cumplicidade em traição, a critério do governador da província. Mas se mudar o curso de sua política, não só receberá grandes vantagens pessoais, como também fará as pazes com o rei. Samuel Adams podia escolher entre duas decisões: ou cessaria a oposição recebendo suborno pessoal, ou continuaria correndo o risco de ser enforcado. Chegara o tempo claramente em que Adams era forçado a chegar a uma decisão instantânea, decisão que poderia custar-lhe a vida. Insistiu em receber a palavra de honra do coronel Fenton de que transmitiria ao governador a resposta exatamente como lhe fosse dada. A resposta de Adams: pode então dizer ao governador Gage que acredito há muito ter feito as pazes com o rei dos reis. Nenhuma consideração de ordem pessoal poderá induzir-me a abandonar a causa justa do meu país. E diga ao governador Gage que o conselho de Samuel Adams é que não mais insulte os sentimentos de um povo exasperado. Ou seja, aqui ele podia estar se rendendo a que aí ele ia receber todas as benesses, ele ia ter muito para ele, para os dele, e os outros seriam prejudicados, porque ele ia sair da causa, ele cederia a coroa. Ou senão ele poderia estar se arriscando aqui com essa resposta à morte, à forca. E ele então tomou essa decisão corajosa, como ele disse, e instantânea. Foi forçado a tomar essa decisão e tomou. Quando Gage recebeu a resposta de Adams, ficou furioso e lançou a seguinte proclamação:
Faço constar aqui, em nome de Sua Majestade, o oferecimento e a promessa de seu mais gracioso perdão a todas as pessoas que depuserem as armas e voltarem às tarefas de súditos pacíficos, excetuando apenas do perdão a Samuel Adams e a John Hancock, cujas ofensas são de natureza por demais criminosas, para admitir considerações outras que não as de punição condigna. Como se diria em gíria moderna, Adams e Hancock estavam fritos. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a outra decisão igualmente perigosa. Convocaram apressadamente uma reunião secreta de seus mais leais seguidores. Durante a reunião, Adams trancou a porta, pôs a chave no bolso, informando a todos os presentes que se tornava imperativa a organização de um congresso de colonos e que ninguém sairia da reunião enquanto não se chegasse à decisão quanto ao congresso. Seguiu-se grande excitação. Alguns ponderavam as consequências possíveis de tal radicalismo. Outros expressavam graves dúvidas quanto à sabedoria de uma decisão tão definida, desafiando a coroa. Fechados naquela sala, havia dois homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso, Hancock e Adams. Por influência de tais mentes, os outros foram induzidos a concordar que, através da comissão de correspondência, far-se-iam preparativos para uma reunião do primeiro Congresso Continental a ser realizado em Filadélfia no dia 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. É mais importante que 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de realizar o Congresso Continental, não teria havido a assinatura da Declaração da Independência. Ou seja, aqui ele trazendo toda a história, então, para a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que contou, então, com o poder de decisão desses homens determinados que sabiam o que queriam. E tinham esse desejo e não abriram mão, não se deixaram parar pelas fraquezas e limitações deles, mesmo fazendo face a pagar com a própria vida. Antes da primeira reunião do novo Congresso, outro líder numa parte diferente do país estava profundamente envolvido na edição de uma visão sumária dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujas relações com Lord Dunmore, representante da coroa na Virgínia, estavam tão tensas quanto as de Hancock e Adams com o governador deles. Pouco depois da publicação de seu famoso Sumário dos Direitos, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu a opinião dele corajosamente, concluindo os comentários com a sentença que se tornaria clássica para sempre. Se isso for traição, aproveite-a ao máximo. Eram homens assim, que sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, se reuniram em consideração solene ao destino das colônias, começando com a inauguração do primeiro Congresso Continental e continuando intercaladamente por 2 anos, até que a 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee se ergueu e, dirigindo-se à mesa e à Assembleia assombrada, propôs a seguinte moção: Senhores, proponho esta moção. Os Estados Unidos são e por direito deveriam ser estados livres e independentes, que sejam desligados de toda a sujeição à coroa britânica e que toda a conexão política entre eles e Grã-Bretanha está e deveria ser totalmente dissolvida. Thomas Jefferson lê em voz alta. A surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida e a tal ponto que esse acabou por perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra e declarou em voz firme e clara: Senhor Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias. É o único rumo que poderemos seguir. Por que então demorar tanto? Por que deliberar ainda? Que esse dia feliz faça nascer uma república americana,
que ela se erga não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta a Virgínia por motivo de doença séria na família. Mas antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar oposição favorável. Logo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de uma comissão para redigir a Declaração da Independência. A comissão trabalhou longa e arduamente num documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando a própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido e, a 28 de junho, o esboço original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu sem medo a mais momentosa decisão jamais colocada no papel. Quando, no decurso de acontecimentos humanos, tornar-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o uniam a outro e a assumir entre os poderes da terra a posição independente e igual a que, pelas leis naturais e pelo Deus da natureza, tem direito, respeito decente às opiniões da humanidade, exige que sejam declaradas as causas que o impelem à separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Por essa decisão, veio à existência uma nação destinada a trazer à humanidade para sempre o privilégio de todas as decisões. Analise os acontecimentos que levaram à declaração da independência e convença-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacados entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado, que com ele combateu e serviu de poder espiritual que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu à nação a liberdade dela é o mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar na história da Declaração da Independência pelo menos 6 princípios: desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior e planejamento organizado. Então, aquele trazendo exemplo assim de um acontecimento assim tão grande, tão assim grandioso mesmo, que foi a independência dos Estados Unidos, que é, como ele diz, o país mais desenvolvido agora, que tem toda a independência é com os Estados Unidos, e de tudo. E aí ele mostrando aqui que esses princípios que ele está trazendo, eles se aplicam a tudo, e se dá certo para uma causa tão maior desse jeito, se a gente aplicar na nossa busca, na nossa vida, na nossa causa, o que é que pode fazer com que não dê certo, não é? Então, os princípios são desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior, que é se associar a pessoas que estão na mesma busca, na mesma pegada, na mesma vibe que a gente, e o planejamento organizado. O poder da mente resoluta. Nessa filosofia, será encontrada a sugestão de que o pensamento apoiado pelo desejo forte tem tendência a transformar-se em seu equivalente físico. Pode-se encontrar esta história da organização da United States Steel Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre, pois não o encontrará.
Só encontrará as eternas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente às decisões sabem o que querem e geralmente o obtêm. Líderes em qualquer época da vida decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária, secundária e até mesmo superior, sem definição de propósitos. O hábito da indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se na verdade chega a escolher a profissão. Geralmente o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece porque já caiu no hábito da indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salários estão nos cargos atuais porque lhes faltou decisão firme para planejar a posição definida e os conhecimentos de como escolher o empregador. Firmeza de decisão sempre requer coragem, às vezes grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram as vidas na decisão de assinarem aquele documento. A pessoa que toma uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida lhe pague o preço que exige, não arrisca a vida em tal decisão, arrisca sua liberdade econômica. Independência financeira, riqueza, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riquezas com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, acumulará fortuna, com certeza. Olha aqui então, gente, firmeza de decisão, firmeza de decisão, certeza de onde quer chegar e desejo sólido, desejo ali que é como se fosse uma obsessão e não precisa, como ele está dizendo, não é como esses 56 homens que foram assinaram a Declaração da Independência, não precisa arriscar a vida, mas a gente vai arriscar a nossa liberdade de ter tudo, de fazer parte daquele grupo de 5% que entendeu isso. A pessoa que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams, que foi ali um dos cabeças para a assinatura da independência dos Estados Unidos, desejou a liberdade para as colônias, acumulará fortuna, com certeza. Quem garante é o Napoleão Hill, que fez esse estudo aqui para compilar esse livro, estudou então o que fazia as pessoas mais ricas, mais poderosas do planeta a estarem nessa posição. Pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia em 1776 atua para sua força e confiança atuais. A mente resoluta harmoniza-se com um tremendo poder especial. A indecisão começa frequentemente na mocidade. Vimos como evitá-la e ajudar outros a evitá-la. Analise esses acontecimentos que levaram a grandes decisões e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para a ação decidida e efetiva em qualquer tempo da sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade. Grande desejo de riqueza traz riqueza. E aqui eu acredito que a gente pode colocar aqui, depois de o grande desejo, qualquer outra coisa que a gente tiver em busca, não é? Todo homem poderoso se mantém dentro de seu próprio poder. Ou seja, para ser tudo que nós podemos ser, tudo que nós somos, porque nós não devemos jamais esquecer que nós estamos humanos, mas somos seres infinitos divinos, então a gente tem todo o poder.
A gente não precisa delegar isso a ninguém, a gente não precisa estar buscando a opinião de ninguém. A gente deve se associar, como ele disse, aí nos mentes superiores, com pessoas que estão na mesma busca, na mesma caminhada, que chegaram ao mesmo nível de expansão de consciência do nosso, mas não está buscando a opinião daqueles que ainda não tomaram uma direção para a própria vida. E se virem que a gente está pegando uma direção que pode nos trazer alguma coisa, até inconscientemente faz alguma coisa para que a gente desista. É isso, então, sobre isso que ele falou, o poder de decisão, o poder de ter firmeza, que ele falou, então, nesse passo número 7, então. E ele conclui com essa frase, que todo homem poderoso se mantém dentro de seu próprio poder. O passo número 8, então, de direção à riqueza, é a persistência. Esse passo, ele aparece em todos os livros que a gente já viu. Então, eu fico por aqui, gente, nesse que foi o passo número 7 do livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, que a gente está estudando, estamos lendo juntos para descobrir qual é esse segredo daqueles que alcançaram esse patamar de abundância, de prosperidade em todos os setores da vida, e que ele está dizendo que está aí, está aberto, que basta a gente observar a natureza, que é um segredo que está aí no nosso nariz, que a gente deve estar decidida e deliberadamente fato de viver na falta e na escassez, que aí a gente vai encontrar esse segredo aqui que ele está passando para a gente, tá bom? Espero que vocês já tenham encontrado, espero que quem não encontrou, encontre até o final do livro, e espero contar com vocês para o próximo vídeo, então, para o próximo passo, que é a persistência. Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui e até lá. Tchau!